essa semana, o texto aprovado pelo Senado para regulamentar, né, de certa forma, a internet. Como você fala, alguns criticam, falam que vai acontecer uma censura na internet, por outro lado, falam que precisam de regras mais saudáveis para o consumo de conteúdo. Esse texto foi aprovado no Senado, foi enviado para a Câmara. Essa semana, o Congresso, a Câmara, na verdade, negou o pedido de urgência para tramitação desse texto. Então, muito se discutiu, teve até uma campanha patrocinada pela Google contra o projeto. E aí, esse é um subtema que eu quero debater lá na frente. Mas eu queria entender por que você chama esse PL de PL da censura? Porque é o seguinte, vamos lá, como que começou esse debate da liberdade de expressão no ambiente digital? Em janeiro de 2021, tivemos vários canais, principalmente de direita, que tiveram o seu canal cancelado, o seu perfil com o algoritmo reduzido, que é uma censura velada, né? Nada interessa você ter um canal, sendo que você não atinge o público, né? Então, não adianta eu ter uma postagem que vai só para uma bolha de pessoas e não para todo mundo. Então, nesse cenário, eu, como secretário nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, consegui fazer uma leitura da LDA, Lei de Direito Autoral, que lá no seu artigo 7º fala que toda a criação de espírito fixada em algum suporte tem uma proteção intelectual. Então, não pode ser retirado, afinal, é meu espírito fixado lá, existe uma proteção intelectual. A partir daí, a gente começou a estudar vários temas sobre isso, e nós vimos que na Constituição Federal já existe como princípio a liberdade de expressão. Você pega lá o artigo 5º, que é os direitos e garantias fundamentais, lá no seu inciso 4, 6, ele fala sobre liberdade de expressão, depois liberdade de pensamento. Lá no seu artigo 220, ele fala também sobre a manifestação da arte, a livre manifestação da arte. E querendo ou não, no ambiente digital, quando eu faço um meme, quando eu faço um card, quando eu faço um Reels, há uma criação intelectual, né? É um audiovisual nesse caso do Rios. Então, a minha secretaria poderia agir contra as plataformas. Tudo bem. Falei, pô, já temos na Constituição Federal, temos uma lei complementar que é o Código de Defesa do Consumidor. Afinal, você, usuário das plataformas, vocês também são considerados consumidores. Poxa, mas eu não pago. Mesmo assim, a jurisprudência já é consolidada que, como as plataformas faturam sobre os seus dados, sobre a sua utilização, você é considerado consumidor. E lá ele fala sobre transparência, regras claras, coisas que não tem nas políticas de uso das plataformas. Então, por exemplo, lá não está falando, se eu postar no IG, né, no Instagram, 5 stories, o meu alcance vai ser X. Se eu postar 20, vai ser Y. O que é discurso de ódio? O que é fake news? O que é desinformação? Não tem regras claras. E isso, então, interfere o Código de Defesa do Consumidor, que já está na lei, já está no ordenamento jurídico. É um direito positivo que a gente chama. Tem também o Marco Civil da Internet, assinado em 2014. O Marco Civil da Internet, no seu artigo 2º, fala que o fundamento da internet é a liberdade de expressão. No seu artigo 3º, fala que o princípio da internet é a liberdade de expressão. Então, se eu for numa praça começar a falar palavras de ordem, na internet não seria diferente. Ah, mas você usa uma empresa privada. Tudo bem, mas a empresa privada tem que seguir a legislação. É a mesma coisa que eu dizer que a pessoa que compra o teu iPhone vem com defeito, em 90 dias você não, ela vem com defeito, você vai trocar, vai falar não, a política da minha fábrica é não atender o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei. Isso não existe. E as plataformas começaram a se insurgir diretamente. Foi elaborado um decreto, porque na pirâmide de Kelsen, né, que é a hierarquia das normas, existe Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, decretos. O que o decreto faz? O decreto pode criar uma nova obrigação? Não. Não. O decreto ele pode regulamentar uma lei que já existe. Então eu falei, poxa, vamos alterar os decretos do Marco Civil da Internet. Em 2014 as redes sociais nem eram tão fortes quanto hoje, principalmente durante uma pandemia, que as pessoas estavam se comunicando por lá, estavam expondo suas ideias por lá. Vamos alterar o regulamento do Código de Defesa do Consumidor, que é de 95, se não me engano, 93, 95, que ele fala sobre que, óbvio, cara, agora não sei se é 90, mas enfim, o Código de Defesa do Consumidor, que ele fala das regras claras e objetivas, que também não tem, e vamos regulamentar. No seu decorrer do trâmite, acharam por bem fazer através de medida provisória, que o presidente assinou dia 6 de setembro do ano passado. Você, Roberto, deve lembrar dessa medida provisória, cujo qual o Pacheco, presidente do Senado, devolveu, falando que não tinha relevância e urgência.
Vou só abrir um parênteses aqui para o que você me Sim. perguntou, cara. Não tem relevância e urgência para quem? Pergunta para o câmera que está te filmando. Vocês também fazem, tem canais no YouTube, também tem transmissão no Facebook. Não E tem a relevância gente e urgência. sofre também, Tem viu, Felipe? pessoas que sobrevivem. A gente sofre também. Tem o canal do programa que antecede esse, a gente está no Café da Manhã. O Isso. Jornal da Praia tem um apresentador que começa o programa das 8 às 9. E ele tem um perfil conservador, é da natureza dele, e ele é professor de direito também. O que ele sofre, o que o canal do Jornal da Praia sofre, por simplesmente levantar questões de discussão, não cravar raciocínios, discutir o simples. Opinião. Discutir. Coloca um ponto de vista, coloca outro ponto de vista. Quando qualquer ponto de vista conservador é colocado e dá a entender de que o ponto de vista conservador está mais correto, dá a entender, não conclui aquilo, Sim. o canal é penalizado. E isso é muito comum. E tem pessoas que sobrevivem disso, viu, Roberto? É a vida das pessoas, principalmente durante uma pandemia que as pessoas tiveram que se inovar. Aí eles viram uma monetização no YouTube. Tem gente que tem, sei lá, que gosta de arma, que é CAC, né, que é caçador, atirador, colecionador, não consegue monetizar o seu canal se ele começar a falar muito de armamento. Alguns imunizantes, se você quiser criar um contraponto, você não pode. E quando você para com um debate amplo, você engessa e você não cresce. Eu sempre dou esse exemplo. Homossexualidade era considerado doença pela OMS até 92. Até 92 tinha CID, de doença mental. Um debate amplo, conversando, foi evoluindo e foi considerado que não era mais doença mental. Então, quando a gente fala para uma sociedade que você não vai poder discutir determinado tema, é perigosíssimo. Então, quando você fala a lei das fake news, o que é fake news, Roberto? Não tem Jesus como. ressuscitou na Páscoa. E aí, é fake news ou não? Ou é uma opinião sua, é religião? Agora, você vai falar o que alguém vai falar, o paladino da verdade vai falar o que é ou não fake news? É muito complicado isso. Tem coisas que, é óbvio que são fake news. É óbvio, vamos tomar detergente para poder fazer bem para, sei lá, para a vista. Cara, isso já é crime, já está previsto no Código Penal. Não precisa de uma legislação a mais. Se eu virar numa praça e começar a falar, gente, tome detergente, dá uma... Cara, você conduzido à delegacia. No ambiente digital não é diferente. Já existem leis que proíbe, inclusive, que o Marco Civil da Internet fala da retirada de conteúdo. Entendi. Não precisa de uma nova. Só que uma coisa que é pior, viu, Roberto? Uma coisa que é pior, a lei das fake news, a PL das fake news, que a gente está chamando a PL da censura, porque eles falam PL das fake news já como narrativa. Eles gostam de narrativa, eles gostam de lacrar. Na verdade, apenas de um artigo fala sobre desinformação. O bem jurídico tutelado dessa PL 2630, não a que teve origem no Senado, a que teve alteração pelo Orlando Silva, que é do Partido Comunista do Brasil, ele não tinha como bem jurídico tutelado atacar as fake news. Ele tinha como objetivo voltar a hegemonia da informação para as mídias tradicionais. Te explico. Lá no seu artigo 38, que foi redigido pelo relator do grupo de trabalho que estava trabalhando como uma comissão especial, que é um absurdo o que o Lira fez, ele estava trazendo uma remuneração equitativa para toda vez que forem veiculados uma matéria. O que é remuneração equitativa? Então, assim, na música, nós vamos abordar desse tema o ECAD. Toda vez que for circular uma música em algum ambiente que tem uma execução pública, o compositor, o intérprete tem que ser remunerado, né, da obra originária. Beleza, isso está na lei. Só que não para jornalista. Pior, eles queriam pagar os jornais. Então, assim, por exemplo, a Isto É cometeu um absurdo, eu já processei e me chamam de miliciano. Eu fui processar a Carta Capital também, já foi processada, teve que retirar a matéria dela do ar, porque eles são os maiores propagadores de fake news. Então, eles queriam tornar os jornais titulares originários de direito autoral. E, na verdade, o direito autoral é do autor, é da pessoa que escreve, é o jornalista.
O jornalista poderia fazer isso, mas você acha que eles querem pagar para a pessoa que escreve, para o funcionário que é seletista ou tem um contrato? Não, eles queriam para os jornais. Então, ia voltar para ele o monopólio da informação, Monopólio para da os jornais. verdade, né? Porque E se só eles saiu, poderiam ser. eu entendi. Esse é um ponto controverso. Eu até falei que teve uma campanha pública da Google. A Google patrocinou explicando algumas O Google coisas. estava desesperado, Roberto. O Google estava desesperado. Eles me ligaram, porque quando eu fiz MP da liberdade de expressão, não, veja bem, contrapontos acadêmicos, né? Não, vamos chamar os acadêmicos, tem estudos na União Europeia, né? Cara, agora que eles viram essa PL, eles viram o tamanho que as plataformas não são responsabilizadas por nada que nós fazemos. E tá certo, sou eu que escrevi, por exemplo, no meu Facebook, eu vou lá e escrevo um absurdo. Eu falo uma mentira, Bolsonaro genocida, jogo lá no meu. A plataforma pode ser processada? Não, fui eu que fiz. Esse projeto traz uma responsabilidade, uma obrigação de julgar as coisas que são postadas, para as plataformas julgarem. Cara, se eu bato no teu carro, Roberto, e eu falo que você bateu, eu falo que você bateu, a gente vai para o judiciário. É um juiz que estudou 5 anos, advogou 3 anos, passou num concurso dificílimo para poder falar quem tem razão, quem está certo e quem está errado. Aí você não concorda, você vai para o colégio recursal, vai para o Tribunal de Justiça, que são desembargadores, com anos de experiência para falar quem está certo e errado. Você não concorda, você vai para Brasília, STJ nesse caso, para poder falar quem está certo e quem está errado. Agora, a plataforma, o ente privado vai poder julgar uma pessoa, falar quem está certo e quem está errado? É um absurdo isso.